Olá, como vai? Eu me chamo Mauro César, sou psicólogo clínico e nós iniciamos hoje uma nova websérie com o título Essência. Uma palavra tão usada nos dias de hoje. Você já deve ter ouvido alguém te perguntar qual a tua essência, seja fiel à tua essência, seja você mesmo, seja fiel a si mesmo, torne-se quem você é, enfim. Hoje citações filosóficas é o que não falta nas redes sociais, nas mídias de um modo geral. E nós ficamos nos perguntando o que é de fato essência, essa palavra ampla, ser você mesmo. E sem nos ater agora na etiologia da palavra, falarmos se vem do latim, do hebraico, vamos começar a adentrar sobre os desdobramentos e o que isso representa e qual forma nós estamos sentindo isso. E eu poderia começar perguntando, qual a tua essência? Nesse aspecto, eu vou fazer um convite para que possamos, mais uma vez, visitar grandes clássicos da literatura e da filosofia universal. Jean-Paul Sartre foi um filósofo, dramaturgo, escritor e filósofo francês e um dos pais do existencialismo moderno. Ele nasceu no ano de 1905 na França. Foi muito conhecido, impactante a sua forma de pensar. Sartre se inspirou em filósofos como Russell, Heidegger e Kierkegaard, que são também os pais do existencialismo. Mas o que importa dizer nesse contexto, falando sobre essência, é que Sartre vai plantar a ideia de que a existência precede a essência, ou seja, por primeiro apenas existimos. Somos quase a ideia da tábula rasa de John Locke, outro filósofo. Não bem nesse contexto, mas para nos situarmos nessa proposta. O que Sartre quer dizer é que enquanto não estamos em construção, enquanto não estamos realizando e tendo experiências, apenas existimos. E essas experiências, essas construções devem trazer como ferramenta a consciência, ou seja, saber o porquê eu estou fazendo, para onde estou indo. Aí eu começo a dar substância para as minhas experiências e começo paulatinamente e naturalmente a construir então a minha essência. Dito isso, em síntese, seria mais ou menos assim: a minha obra, o meu legado, os meus passos, os meus hábitos, a minha carreira é que responderão pela minha essência. Isso numa visão da filosofia existencialista pregada, construída, fomentada e escrita por Jean-Paul Sartre. E nós podemos nos perguntar então, mas de que adianta falarmos tanto então da tal da essência? E ela é a ferramenta, ou uma das ferramentas vigorosas e pujantes frente à nossa crise existencial da pós-modernidade. Ou seja, a proposta de Sartre nesse sentido significa lançar-se ao projeto de vida. Tornar a vida uma obra, um projeto. E disso, ir construindo um combustível existencial que também nos dá sentido. Então, construir essência ao mesmo tempo que edifica em si mesmo o conhecimento de si mesmo, traz também uma certa conexão interior e nos dá sentido aos nossos dias. Então já sabemos que enquanto não estamos na realização, ainda somente existimos. Por isso, a existência precede, ela vem antes que a própria essência. E quando nós falamos em projeto, às vezes pensamos que devemos nos lançar a grandes projetos, a construir uma empresa, a conquistar um título de doutoramento, a fazer uma viagem em volta ao mundo. E não, Sartre não se refere a um tipo de projeto. O teu projeto pode ser
construir um enredo mais bonito e mais atraente para o teu café da manhã. Aí você começa a construir essência. Qual a tua essência? Uma das coisas da minha essência é tomar um café da manhã com a mesa bem posta, com uma música ao fundo e ter um tempo de 20 minutos para tomar o meu café da manhã tranquilo. Nós começamos a construir essência dessa forma, começamos a construir identidade. E construir essência é uma saída para esse momento pandêmico ao qual estamos vivendo, sim. Dar sentido, encontrar um porquê, preencher os nossos dias com significado e olhar lá na frente que temos onde chegar. Quando nós falamos em momento pandêmico, parece que nos assalta a ideia de que estamos vivendo um tempo jamais experimentado, e não. Nós já vivemos outras pandemias, como por exemplo a gripe espanhola de 1918, a qual autores como o próprio Jean-Paul Sartre vai se inspirar para escrever uma obra dele que intitula-se A Náusea. Frente a crises na Europa, frente ao vazio existencial, Sartre constrói essa obra e escreve que na fala dele foi a melhor obra dele, também ali colocando nos personagens saídas para a vida, para tornar os dias suportáveis e com significado. A obra Náusea e a obra O Muro de Sartre, que pode ser entendida, essa segunda que eu citei, como uma novela, nos dão essa base filosófica existencial para então retirarmos os muros que aparecem, os álibis que aparecem, nos fomentando uma vida estagnada, sem propósito e acomodada, e partimos para essa experiência, construindo essência. Procure conhecer essas duas obras, A Náusea e O Muro, de Jean-Paul Sartre, e entender que nós já passamos por momentos como esse da pandemia, aterrorizantes, aonde que o tema, o arquétipo da morte, são elementos acordados novamente e nos trazem pânico. E entendermos que grandes ícones da história universal do século XX atravessaram por problemas muito parecidos ou até piores do que o nosso, com um ferramental e um instrumento muito mais empobrecido que nos dias de hoje, e mesmo assim levaram seus projetos para frente. Este tempo, o momento da pandemia, é um tempo de conscientização, mas que também pode ser o tempo, de fato, de exercitar e construir coragem para o enfrentamento e para lançar-se na vida como sendo um convite a projetos intermináveis até quando a finitude existencial nos permitir. Assim, nós terminamos o nosso primeiro episódio da websérie Essência, citando duas obras, A Náusea, de Sartre, e também O Muro, deste mesmo autor. Lembrando que os links sempre estão aqui abaixo no vídeo. Até o nosso próximo episódio.